Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Que alegria podermos estarmos juntos mais uma vez para poder rezar, refletir e meditar com a palavra de Deus. Hoje, nesse domingo, 11º domingo do tempo comum, nesse dia 14 de junho de 2026, nós temos então a oportunidade de poder refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 36 e vai até o capítulo 10, versículo 8, que vai nos falar assim: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como as ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, a liturgia de hoje nos convida a podermos então fazer a experiência do amor de Deus. O amor, sim, amor, mas não esse amor a qual então nós temos visto pelo mundo afora, mas o amor na sua essência, na sua origem, que tem fonte e origem em Deus. Como o próprio, João o Evangelista, em uma das suas cartas, vai dizer que Deus é amor. E de fato Deus é amor. E é esse amor, meus queridos amados irmãos, que nós precisamos de fato fazer a experiência. E para poder fazer a experiência, nós vamos entender o sentido da nossa vida que está nesse amor, a qual cada um de nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus. Mas esse Deus, vendo as nossas limitações, as nossas fraquezas, não nos deixou à nossa mercê, ou seja, à nossa própria sorte. Pelo contrário, sempre buscou nos salvar, sempre buscou nos redimir, sempre nos deu a oportunidade de podermos então recomeçar e escrever uma nova história. É isso que nós temos visto então, já no Antigo Testamento, porque hoje a primeira leitura fala para nós do povo de Israel, a qual Deus então, ele tirou das garras de Faraó, aquele povo que Deus então enviou aquelas pragas, onde então fez o povo atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, onde o carro dos Faraó com seus soldados ali morreram afogados. Sim, é esse mesmo Deus que convida esse povo a fazer a experiência desse amor libertador desse Deus, que não nos abandona apesar das nossas misérias, através da nossa fraqueza. E esse povo libertado, meus queridos amados irmãos, lá do Egito, onde estavam então ali como escravos, eles então têm a oportunidade agora de poder caminhar rumo à terra prometida. Ou seja, fazer a travessia de uma nova história, uma nova experiência. Mas nem sempre isso é fácil. Porque muitas vezes, e olha só quantas vezes no Antigo Testamento a gente ouve o povo então reclamar: mas aqui no deserto não tem, a gente passa fome, aqui no deserto não tem água, aqui no deserto não tem conforto, a gente não tem um travesseiro. É assim. A nossa vida também é assim. Nós também, Deus nos convida a fazer uma travessia, ou seja, nós enquanto peregrinamos nesse mundo também buscamos e estamos fazendo a nossa travessia. E olha só a quantidade de pessoas nos dias de hoje que somente murmura, resmunga, fala mal. Se está frio, mas está frio. Se está chovendo, mas está chovendo. Está muito calor. Ou seja, nada está ao agrado do ser humano. Mas Deus, mesmo diante desse povo de cabeça dura, ele continua a poder então insistir e ainda mais, Deus vai falar para esse povo: olha, eu libertei vocês, ou seja, Deus convida eles a fazer lembrar, da experiência do amor, da garra de Deus que arrancou esse povo,
é ali com um braço forte e poderoso. E então convida esse povo a poder fazer uma aliança com Deus, porque sabendo que esse povo, se ficar solto no deserto, eles vão novamente, né, entrar ali na escravidão, seja do vício, seja de qual for a forma. Sempre vai aparecer alguém com a proposta melhor para poder ali escravizar esse povo. Mas Deus, então, que quer a liberdade desse povo, que convida esse povo a poder, então, fazer a sua travessia na felicidade, na alegria, ele vai, então, ali fazer aliança com esse povo e convida esse povo a ser fiel a essa aliança. E assim, então, meus queridos amados irmãos, nós podemos ver no decorrer do tempo, né, que esse povo, infelizmente, não foi fiel a essa aliança a Deus. Muitas vezes se afastou do caminho e aí então sofreram, ali então, né, tiveram outros exércitos que vieram combater, morreram, sofreram, enfim. Quando nós nos afastamos de Deus, a dor, o sofrimento, ele vem, mas porque Deus pune, Deus castiga? Não. São as nossas escolhas que, infelizmente, né, não são boas, não são escolhas acertadas. Somente se nós então ouvirmos a voz do Senhor, está aqui então a palavra-chave dessa liturgia para nós hoje, né? Nós ouvimos a voz do Senhor, fomos fiéis a Ele, nós vamos estar no caminho certo e no caminho de vida, de felicidade e de salvação. E aí nós podemos então, né, avançar porque, olha só, é preciso sentir no coração que Deus de fato é o nosso pastor e o bom pastor. É assim que o salmista, então, nos convida hoje a ver a pessoa de Deus na nossa vida, né? Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, quem de fato deixa-se conduzir como ovelha nas mãos do Senhor, com certeza vai experienciar verdes pastagens, com certeza vai sentar-se no banquete da vida, da salvação, do alimento, né? Não o alimento físico somente, mas de todo o alimento necessário para a nossa vida. Essa experiência que o salmista convida também nós a fazermos, essa travessia, mas para isso é preciso vencer, né, toda essa tentação que muitas vezes vai surgir na nossa vida, propostas que o mundo vai nos apresentando, caminhos de felicidade que então não dura. Olha só quantas pessoas, né, nas drogas, no álcool e tantos outros caminhos, mas sempre estão ali em constante busca, porque isso não preenche. O que nos preenche somente é o amor de Deus. Essa é a essência para a qual nós somos criados, porque nós também viemos do amor e nós só somos felizes de fato se vivemos intensamente esse amor. E olha só, a maior prova de amor, né, se precisasse ainda, né? Deus envia seu Filho ao mundo nascido de uma mulher, já vai dizer Paulo na carta aos Gálatas, né? E aí, na segunda leitura nós ouvimos Paulo falar justamente disso, que nós então, né, quando éramos fracos, Deus ainda se entregou por nós, foi crucificado por nós, mesmo sendo pecadores, falhos, mesmo não sermos merecedores, ninguém é merecedor da graça de Deus. Mas Deus é doação, é entrega, é amor, e Ele continua a se entregar. E olha só, Paulo continua então a dizer, olha, quando nós éramos pecadores, Deus se entregou por nós, e ainda mais hoje que nós já fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro molado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, meus queridos amados irmãos, na nossa vida não temos desculpa para poder então, né, trazer justificativa para caminhos errados, escolhas erradas que nós muitas vezes assumimos para nós. Não, por pior que nós estejamos passando, sempre temos a oportunidade de poder recomeçar, de escrever uma nova história. É essa, então, a experiência que Paulo convida a comunidade, né, a fazer, a comunidade de Roma a fazer, e também a cada um de nós, para que nós possamos, então, né, tomar posse dessa salvação, a qual Deus, então, já entregou, através do seu Filho Jesus Cristo, para cada um de nós. Mas, para isso, é preciso fazer a escolha de poder continuar nessa aliança com Deus, porque Deus, Ele é fiel. Mas e nós? Somos fiéis a essa aliança? Então, nós podemos avançar um pouquinho mais no Evangelho, porque tamanho o amor de Deus que, olha só, Deus, então, Ele entre nós, né? Jesus está ali pregando, ensinando, e Ele se compadece porque enxerga naquele povo um povo como ovelhas sem pastor. E como isso é real ainda nos dias de hoje? Como isso é real? Nossa, não, mas eu confio em Deus, acredito em Deus. Tá, mas espera aí. Nós estamos sempre ali
alicerçados, antenados em Deus? Não, certa vez nós então também, né, nos afastamos dele. E aí nós vamos enxergar ao outro lado da realidade. Por quê? Olhando para o nosso mundo hoje, nós vemos então os nossos governantes, né, que dizem também ser pastores, que dizem ser pessoas que cuidam, que zelam do povo, mas que estão interessados somente no seu próprio poder. Olha só, guerra em pleno, né, quase século 22 já, e as pessoas ainda guerreando. Por quê? Ora, dinheiro, fama, poder, enfim, tantas outras coisas que seduzem a mente daqueles que deixam-se usar pelo inimigo de Deus. E aí então, quem sofre com isso? Ora, sempre os menos favorecidos, sempre os pobres. Mas é deles que o Senhor então olha e percebe como estão sofrendo, como ovelhas sem pastor. E Jesus então, percebendo isso, né, ele se compadece, mas olha que interessante, ele percebe que então, muitas vezes pessoas são ovelhas como pastores porque não há pastores. Então ele vai dizer para os discípulos e diz para nós hoje, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Pai do céu que envie trabalhadores para a sua messe. Meus queridos amados irmãos, não adianta nós queremos então sermos individualistas, achar que nós então conseguimos as coisas sozinho, que nós vivemos sozinho, fazemos tudo sozinho. Não. Nós precisamos da ajuda do outro, nós precisamos de pessoas que sejam liderança, né, mas sejam lideranças que de fato apresentem o caminho de Cristo. E tantas são, então, né, nos dias de hoje, algumas denominações que se dizem cristãs, outras, enfim, que acreditam em Deus e outras crenças que vão, então, cada vez mais crescendo e dividindo cada vez mais a confiança, a fé do povo. O povo não sabe para onde ir, que caminho seguir. Quando estão na dor, no sofrimento, a primeira coisa que apresentarem para ele, como ali receita, como remédio que instantâneo, porque hoje em dia, infelizmente, temos muitas pessoas assim, que querem então uma fé, com o perdão da palavra, como se fosse um mercado. Ó, vem aqui, se você quer uma cura, vem aqui. Se você quer uma graça, vai ali. Se você quer então prosperar, vai aqui. Então não é. Isso coloca cada vez mais essa dúvida, essa confusão na cabeça das pessoas. E as pessoas então falam, mas espera aí, quem eu sigo? Quem é o Deus verdadeiro? Então nós temos pessoas muitas vezes, né, que não sabem o caminho a seguir. E muitas vezes muitas pessoas são ali aproveitadas por pessoas que são falsos pastores. Mas enfim, não é esse o intuito, né, da nossa reflexão aqui. Mas existe, né? Não podemos ali ser hipócritas e achar que não existe. Existe sim, mas mesmo assim Deus suscita pastores para poder então orientar, conduzir, sarar as suas ovelhas. Então, meus queridos amados irmãos, olha só. Jesus, então, ele se compadece, mas ele envia, então, o grupo dos 12, que são ali os 12 apóstolos, e aí nós temos o nome dos 12, onde, então, Jesus ele envia, e olha só, ele prepara os apóstolos, né, tanto com a postura deles, mas também o conteúdo da mensagem que eles devem pregar. Olha só, diz para eles, olha, não se apegue às coisas materiais. Diga para o povo, o reino de Deus está próximo. Confie, acredite na providência de Deus, na providência divina. Então, meus queridos amados irmãos, Deus continua a enviar pessoas para poder, então, cuidar dessas ovelhas que continuam ainda no dia de hoje como sem pastor. Mas eu tenho ouvido o chamado de Deus? O que eu tenho escutado? Tenho entrado aqui, saído aqui. O que eu tenho feito da minha vida? Todos nós somos chamados para dar a nossa contribuição. Não importa como, mas podemos também ser pastores. Pastor na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, onde quer que estejamos. Nós podemos ser pastor, nós podemos ser sinal do amor de Deus, nós podemos fazer a diferença. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Para que assim, então, meus queridos e amados irmãos, nós possamos, então, né, tomar posse dessa autoridade que Jesus confiou a cada um de nós, olha só. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Aqui está, né, o grande desafio para nós. No mundo capitalista, no mundo, então,
hedonista e tantos istas por aí que buscam somente o seu próprio prazer, o seu próprio crescimento, a sua transparência, a sua fama, seguidores, status, fama. Nós somos convidados então a poder vencer isso. E para isso nós precisamos então acreditar que nós recebemos de graça e de graça nós queremos dar. Porque quanto mais eu dou, mais Deus me preenche, mais Deus então me ressarce, não porque eu mereço, porque aquele que então muito foi dado, muito mais então ali vai receber. Porque quanto maior a ferramenta você usa ela, Deus vai te dar mais ferramentas. Então, é esse, né, de fato, o caminho que Deus então nos convida a trilhar. Mas para isso é preciso, de fato, confiar, acreditar naquele que é o nosso Salvador, naquele que é o nosso Redentor, naquele que é a fonte e origem da nossa vida, que está no amor que vem de Deus. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, né, ao celebrarmos esse 11º domingo do tempo comum, que nós possamos novamente voltar à fonte, ao nosso primeiro amor. Sim, lembra quando você teve aquela primeira experiência com Deus, aquele encontro com Deus? Volte, refaça o caminho. Ah, mas eu já estou no caminho. Nem sempre. Muitas vezes a gente se afasta do caminho, como o filho pródigo, né? A gente então quer a parte da herança, vai para o mundo, gasta, mas o Pai está sempre de portas abertas para poder nos esperar e no momento certo dar novos sandálias para nós, roupa nova, sandálias novas, tudo aquilo que nós precisamos, o Pai está sempre, né, de braços abertos, porque Ele nos ama. E é esse amor, meus queridos amados irmãos, que nós precisamos experimentar para que nós possamos levar outras pessoas também a fazer essa experiência desse mesmo amor, porque é esse amor que cura, é esse amor que salva, é esse amor que dá sentido à nossa vida. Que Deus então nos dê força, ânimo e coragem para que nós possamos trilhar esses caminhos de vida e de salvação para nós e para o mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui no nosso canal. Peço a tua ajuda, que compartilhe e divulgue aqui o nosso vídeo, né? E se inscreva no canal também, deixe seu like, para que nós possamos cada vez mais evangelizar também as pessoas que estão como ovelhas sem pastor ainda nos dias de hoje. Também aqui, né, nesse terreno das mídias sociais, da internet. Conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você e até lá.